Os casos de contaminação por Covid-19 estão em baixa e esse tem sido o critério utilizado para liberar o uso das máscaras. A cidade do Rio de Janeiro já não é mais obrigatório usar máscara em locais abertos e fechados. Em São Paulo, a obrigatoriedade também foi suspensa, só que por enquanto em locais abertos. Será mesmo que chegou a hora da gente parar de usar esse equipamento de proteção contra a Covid-19? Para saber mais se esse é o momento exato, eu vou conversar agora com o Cláudio Mairovich. Ele é epidemiologista da Fiocruz, está em Brasília, fala com a gente ao vivo agora. Cláudio, boa noite para você. Boa noite, como vai? Tudo bem, obrigado pela sua participação. Cláudio, está na hora de tirar a obrigatoriedade da máscara em locais abertos? Olha, eu acho que há uma certa afobação. Nós, há pouco tempo, há 2 meses, nós estávamos com o número de casos estourando no mundo inteiro e no Brasil inteiro também. Aí tivemos um declínio lento, que agora parece que acelerou um pouquinho mais. No entanto, nós ainda vivemos uma pandemia e ainda estamos com bastante transmissão de vírus. Inclusive, continuamos diariamente com algumas centenas de óbitos causados pela Covid-19. Há algumas coisas que podem ser revistas. Por exemplo, nós já sabemos que nos ambientes abertos, quando as pessoas estão longe umas das outras, isso não há risco de transmissão. No entanto, nos ambientes fechados, há risco sim. Então, em minha opinião, nós não podemos abrir mão da máscara nos ambientes fechados e nos ambientes abertos somente se as pessoas estiverem distantes umas das outras. Se houver aglomeração, se as pessoas estiverem conversando perto umas das outras, deveria ser mantido o uso da máscara. Eu queria saber de você, o governo do estado, a Secretaria de Saúde aqui de Goiás, está usando o seguinte argumento: o número de pessoas vacinadas acima de 75% e o baixo número de contaminação agora. Isso pode ser levado em conta para definir essa situação? Nós ainda não conseguimos ter uma previsão do que vai acontecer. Então, caso tivéssemos uma previsão, tivéssemos essa tranquilidade toda, não poderíamos dizer mais que estamos numa pandemia, dizendo, a pandemia passou, o que não é verdadeiro. Apenas a título de ilustração, ao longo da última semana, o número de casos e óbitos voltou a subir no Reino Unido, já tinha baixado, como aconteceu aqui agora, e voltou a subir na Alemanha também. Então, nós não temos como prever o que está para acontecer. É provável que nós tenhamos uma nova subida de casos decorrente das aglomerações que houve no Carnaval. Geralmente, quando há festejos e aglomerações, 10 a 15 dias depois, o número de casos sobe novamente. Então, está sendo vendida uma tranquilidade que, na minha opinião, é ilusória. Se nós estamos atualmente com o número de casos baixando, isso é porque a vacinação está num bom ritmo e também porque as pessoas estão adotando medidas de proteção. Se nós retirarmos as medidas de proteção, temos uma chance grande de que volte a subir. E esse é um preço alto a pagar por uma medida que não incomoda quase ninguém. Pode gerar algum desconforto, algum estranhamento, mas a maior parte das pessoas já se acostumou ao uso da máscara. Não tem contraindicações, é um método barato e acessível a todos. Cláudio, eu queria que você analisasse comigo a seguinte situação. Contando a partir de sábado, o primeiro dia de carnaval, nós estamos completando 13 dias. Já era, se fosse para crescer, que o número de casos fosse subindo. Mas a gente está percebendo que o número de casos e o número de mortes tem caído. Isso não significa que essa questão do carnaval ela pode não ser tão grave quanto muita gente imaginava? Eu espero sinceramente que sim. Sábado era o primeiro dia de carnaval, foram 4 dias de folias que tiveram um formato moderado, em geral festas particulares com grandes aglomerações, e o número de óbitos é uma coisa que demora mais 2, 3 semanas para ter alteração. Então é importante que a gente continue observando o que acontece nos próximos dias para saber qual é a tendência. Agora, de qualquer forma, se nós temos o número de casos baixando, isso é por conta de medidas que foram adotadas. Se nós precocemente começarmos a relaxar nessas medidas,
existe um risco grande de que o número de casos volte a subir. Pois é, porque a preocupação e o que a gente está percebendo é que há uma vontade muito grande dos governantes, especialmente em liberar. Rio de Janeiro já liberou. São Paulo disse que daqui 2 semanas, 12, 15 dias, já vai realmente avaliar se vai liberar também em locais fechados. Quer dizer, essa afobação se deve a quê, na sua opinião? Olha, já houve vários episódios anteriores de afobação. Afobação para anunciar festas de fim de ano, para anunciar o carnaval, marca, desmarca, tem desfile, não tem desfile. O próprio anúncio em relação ao relaxamento da exigência de máscara já foi anunciado algumas vezes e sempre esses anúncios foram interrompidos porque houve nova subida do número de casos. Me parece que alguns desses governantes enxergam na máscara um símbolo de que a epidemia está ativa. Então, na hora que as pessoas tiram a máscara, é como se tivesse acabado o problema. Infelizmente, não é assim que acontece. Na hora que as pessoas tiram a máscara, pode ser que o problema esteja justamente recomeçando. Nós podemos observar, inclusive, em algumas dessas recomendações, como é o caso do Rio de Janeiro, que sugere-se que as pessoas de mais idade, pessoas que têm algum tipo de fragilidade, diabetes, doenças do coração, continuem usando máscara. Isso significa declarar que o risco continua. E aí vamos lembrar, o uso da máscara ele não serve apenas para proteger quem tem risco. Se 2 pessoas estiverem num ambiente, uma delas com o vírus, sem sintomas, a outra sem o vírus, se as 2 estiverem de máscara, este é o nível ideal de proteção. Se só uma delas estiver de máscara, o risco para quem não tem o vírus cresce bastante. Cláudio, obrigado pela sua participação. Boa noite, viu? Boa noite, é um prazer.